fala ao nosso coração cada vez mais. É o que nós queremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está aí, diga aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu quero ler aí o texto, né, que está aqui na tela. Qual que é? Mateus 23:3. É isso, né? Mateus 23:3. A gente vai ler mais um pouquinho à frente. Então, glória a Deus, né? Hoje a gente teve 2 pessoas que se batizaram. Foi muito bom, né? Foi muito choro, muita bênção. 2 homens, o Marcelo e o Anderson, e impactou todo mundo, né? Tivemos, assim, uma graça de Deus muito forte, porque não deu para ter pregação de manhã, né? A gente falou, já foi para o batismo, depois a gente foi terminando e foi algo assim extraordinário, né? Porque já quebrou a religiosidade. E esse tema que a gente quer trazer e meditar e bater um papo é justamente essa religiosidade, né? E pegando o gancho, né, dos 2, excelente palavra, às vezes a gente tem que tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor e deixar que Deus vai fazer a obra na vida da gente. Muito boa a palavra do Marcos também. Eu creio que a gente está avançando, que tem um avivamento que já está aqui e a gente não pode impedir o que Deus já começou a fazer. Glória a Deus. Ontem a gente estava na casa do nosso irmão Cassiano, em Secretário. Por acaso comemos 24 pizzas, foi isso mesmo? 5, né? Paramos em 5, foi muito bom, gente, uma bênção. Eu não sei o que falou lá, mas foi bênção demais. Mas amém. Então vamos pregar, né? Melhor, né? Então diz lá: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Aí mais um verso, seguindo ali: eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Isso é um retrato da religiosidade. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos e de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Então era aquela galera que aparecia pela aparência, né? Que botava ali as roupas mais longas. Então a Bíblia vai dizer sobre isso. O outro verso: gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, quer dizer, senta ali, nem paga a conta, mas senta naquela cabeceira da mesa, e nos banquetes, e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados de rabi. Então tem aí que a lista vai interminável, né? Jesus confronta muito esse tipo, né? Que Deus derrame a graça dele sobre nós e que a gente possa caminhar mais um pouco dentro daquilo que é a palavra de Deus. E Deus me trouxe hoje um texto ao coração que eu quero compartilhar também. Isaías 21:11, o 11 e o 12. Isaías 21:11 e 12. E aí, eu quero ler da minha versão que está aqui. Advertência contra Duma. Gente de Seir, que pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Né? Quanto ainda falta para acabar a noite? Esse mesmo. Guarda, quanto falta para acabar a noite? E o texto diz: quanto falta para acabar a noite? O verso 12, o guarda responde: logo chega o dia. Então quero declarar que a noite está acabando, amém? E o dia está chegando, vai clarear, vai passar, vai melhorar, Deus está na terra, amém? Vai passar. Então, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo,
voltem e perguntem. Então, voltem e perguntem. Ou há um texto que diz assim: vinde, voltai. Essa versão desse último final que é interessante, né? Você avança voltando, não adiantando, porque a Bíblia diz assim: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Volte a uma versão que você já foi. Talvez você já foi melhor do que está hoje. Amém? Mas às vezes a gente não viu que a gente talvez piorou. Mas há um convite de Deus para dizer: ainda dá tempo, você vai ser melhor do que ontem, porque você vai ser original. Então, o voltar de Deus é entender que Deus nos chamou para nós retornarmos a um lugar aonde Deus nos fez, porque tudo que Deus nos fez e colocou em nós, você é perfeito para operar. Deus vai agir na tua vida, porque você já foi construído para fazer aquilo que Deus determinou, porque Ele é um fabricante que fabricou um carro possante, uma Ferrari, amém? Ou uma Mercedes, melhor falar em Mercedes hoje, né? Amém? Então, os que vinham corrida aí já mexeram, né? Às vezes Deus te fez assim para você ser melhor. Então a gente vai caminhar um pouquinho, talvez ler alguns textos, mas eu quero caminhar contigo nessa realidade, né? Nessa realidade de entender que aquilo que Jesus fez milagres, e quando Ele faz alguns milagres, imediatamente parece que 70 discípulos se acoplaram a Ele, mas Ele não se impressionou com os seguidores que começavam a segui-lo, porque ele não se prendia na quantidade de pessoas que o seguiam, mas na mensagem que Ele carrega. Não importa quantas pessoas estão te seguindo, o importante, se você está pregando o reino de Deus, pode ser no deserto, Deus vai operar, porque é a tua mensagem que transforma. Então Ele confronta aqueles 70 de maneira que Ele não está preocupado em perder, e muitos vão embora, muitos saíram, só ficou 12. Então Ele não estava ali para se prender com aquela multidão, porque estar presente é muito diferente de estar comprometido. Às vezes você está presente, mas você não está comprometido com o que Deus quer fazer. Mas hoje eu estou olhando uma igreja e um povo comprometido, e o céu está comprometido contigo, alguém de aliança. Então ele não se impressionava, ele não tinha ilusão da multidão. Então liderança tem muito mais a ver com função. É esse o povo, né? É aquilo que Deus quer fazer para a vida da gente nessa hora. Amém ou não amém? Então, a chave que Deus tem para nós é justamente o sistema de crença. Quando você muda o teu sistema de crença, você manifesta a atitude que você tem. Quando Jorge mudou o sistema de crença de olhar para as circunstâncias, ele mudou a atitude porque ele começou a trabalhar aquilo que ele tinha de fé. Quando você muda alguma coisa que é mentira e estabelece aquilo que é verdade, o sistema de crença muda, a tua atitude muda, você tem uma atitude diferente que vai provocar a reação de pessoas naquela plateia. A mulher, ela muda uma atitude porque ela pega um perfume que era muito caro, era o ano todo que ela levantou, o dinheiro de um ano todo, ela derrama. Quando ela derrama, a gente se manifesta, o outro fala: para que esse desperdício? Mas o sistema de crença eu fui perdoada por Ele, eu não estou gastando dinheiro em nada, mas eu estou gastando dinheiro na presença. Ela investe dinheiro na presença. Hoje a gente está onde Deus está, e a presença dEle está aqui. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Então, então o líder verdadeiro, ele não procura seguidores, ele produz fruto, porque os frutos atraem quem vai te seguir. Então, qual é o importante? É o fruto que você produz, que tipo de fruto nós estamos produzindo. Entender? Esse dia eu estava olhando algumas fotos minhas lá, eu não sou muito de usar o Facebook, mas como o Facebook veio primeiro, veio o Orkut, né? Então não sei se você entende o que eu falo, se você tem uma idade mais avançada, você nem sabe o que é Orkut, ou máquina de escrever, ou telégrafo. Nós passamos isso tudo, nós somos uma geração que passamos isso tudo e estamos usando IA. É verdade? A pastora Shirley usando IA, está lá tirando onda, amém? Porque você está na sua melhor versão, porque você não está preso à religiosidade, aleluia? Então a gente vai quebrando a religiosidade. Então assim, entender nesse ponto, que eu estava falando mesmo?
Pode. Então, os pensamentos, eles podem controlar a tua ação. Quando você muda o teu sistema de crença, você muda a tua atitude, você muda o teu pensamento. Porque se o teu pensamento não for bom, você não será uma pessoa boa. Se o seu pensamento estiver errado, você vai sofrer. Então hoje Deus quer fazer um alinhamento de mudança, de metanoia, para você voltar ao teu estado original. É hora de voltar, porque você vai voltar ao teu estado original. E eu lembrei que eu estava falando. E eu olhei umas fotos e me vi à frente de tantos eventos. E me vi numa posição que talvez hoje eu não estou me enxergando muito. E eu fiquei cismado com aquilo. Eu falei, Senhor, como que eu piorei? Não sei. Eu fiquei olhando e falando com Deus. Aí Deus começou a me trazer uma resposta quando eu fui para o lugar de oração. E Deus disse assim, filho, eu estou te levando para o lugar da oração, mas hoje você não vai orar. Hoje você não pode entrar, eu não quero ouvir tua oração. Eu fiquei desesperado, falei, por que você não quer me ouvir minha oração? Aí eu vou ler um outro texto contigo, Mateus capítulo 6, abre lá, verso 6. Vamos seguir isso aqui, que isso aqui é maneiro pra caramba, bem? Eu vou fazer uma quebra de coisa hoje, para você ler aqui alguns textos, aleluia. Mas quando você orar, vá para o seu, feche a tua, e ore ao seu, que está então seu pai que vê em secreto, recompensará. 7. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que é por muito falar que serão ouvidos. Então preste atenção, existem 3 classes importantes. O paganismo é uma classe que ele tem a necessidade, ele ora à divindade, que nós cremos, mas ele só vai a Deus para pedir, dá, amém? Ele só quer pedir. Então me dá, eu preciso, é isso. Ele não está orando ao Pai, então ele está trabalhando na necessidade. Então, o seu Pai, portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Então, Deus não te chamou para ter uma vida de oração igual a que está lá fora. Deus nos chamou para entender que o Pai já sabe o que você precisa, então você não precisa pedir. Você precisa adorar e manifestar a presença dEle. O religioso, ele tem uma outra diferença, porque o religioso quer ser visto, e ele acha que ele vai receber à medida do que ele fizer. O que eu fizer vai garantir o que Deus vai fazer. Ele não entende que Deus já fez, já morreu por todos nós, mas ele está atrelado àquilo que Deus fizer. Então vamos mais um pouquinho no texto. Portanto, não se assemelhem a ele, vós deveis orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita. Então, qual que é a minha oração? Seja feita a tua vontade. A tua melhor versão é: eu estou aqui para fazer o que o Pai já planejou para mim, vai dar certo. É a vontade dEle que vai se cumprir na minha vida. Então, qual a minha diferença de oração? Eu não vou pedir, eu vou orar: Pai, seja feito, qual que é a tua vontade hoje? O que Deus quer realizar hoje? A gente está entendendo isso, que a gente está numa virada poderosa. E aí ele vai andando, mais um pouco: dá-nos hoje o pão nosso, não é pão meu, é pão nosso, de cada dia. Aí ele pula: perdoa. Esse tipo de oração eu tenho que fazer. Perdoa as nossas ofensas, como também amém? Então eu paro aí eu tenho que lembrar: quem que quando eu vejo eu fico irritado? Quem que eu não consigo ficar no mesmo ambiente? É alguém que você não perdoou. E aquele que muito perdoa, muito ama. E aí vai dizer assim, que vos ofende. E não vos deixeis cair mas livra-nos porque teu é a glória para sempre. Mais um texto, olha só esse outro. Pois, se perdoamos as transgressões uns dos outros, quando que Ele me perdoa?
quando eu perdoo. Amém? Está até aí? Então, seja feita a tua vontade. Então, Deus, que você, lembra das 3 classes? Então, o primeiro é o paganismo, e depois é o religioso, e depois é o filho. A diferença é ser filho. A diferença é que você não vai orar ao Deus, é que você quer conversar com seu pai. E para conversar com meu pai, eu não boto terno, eu não mudo a voz. Amantíssimo Deus, eu posso conversar no chuveiro, eu posso conversar na banheira, eu posso conversar andando de bicicleta, eu posso conversar na academia, você pode conversar aqui, você pode estar conversando agora, porque o seu pai está presente contigo o tempo todo. Então a grande crise, na verdade, você vê que Jesus vai repetindo, quando você orar ao Pai, ao Pai, ao Pai. Então tem 3 grupos, o primeiro grupo é os ignorantes, é os pagãos, o segundo o religioso, e o filho. Ignorante é quem não conhece a natureza de Deus, mas ele ora, ele não sabe quem é Deus, mas ele está orando, mas não se assemelhe a Ele, amém? Então, ele está condicionado à sua necessidade. O pagão não ora, ele pede, pede, pede. O ignorante se movimenta por instinto. A formiga, ela vai aonde tem um açúcar. Se tem uma campanha, está lotado. Mas eu estou diante de gente comprometida com a presença e entender que o valor da presença é muito maior para a minha vida. Então, às vezes, Deus está falando isso com a gente. E o religioso, ele escolhe um lugar, ele escolhe uma hora, ele tem que se preparar, ele está atrelado muito mais à casa, e ele está atrelado a um exemplo de meritocracia. É o camarada na casa do filho pródigo lá, o mais velho, porque ele, pai, eu estou te servindo, o senhor nunca fez isso, né? O senhor nunca deu nada, eu estou servindo para receber, sabe? Ele está trabalhando e esquece que isso já é dele, que ele já tem o Pai, que o céu está a teu favor, que Deus vai romper sobre a tua vida, e o que Deus quer para nós é hora de pregar o reino de Deus chega, porque é diferente de religiosidade. O dia que eu desprendi de denominação, foi quando o irmão falou no meu ouvido assim, sabe, para de olhar como se você estivesse preso a uma placa de igreja, como se você precisasse da placa. Você está conectado ao reino. Então é assim que o reino funciona, é assim que você vai funcionar. Deus te fez para operar, amém? Então vamos mais um pouquinho. Então, como pai, a gente não tem que elaborar uma liturgia organizada para falar com o Pai, amantíssimo Deus e eterno Pai. Às vezes a gente está também igual um cacique, a gente não adora, a gente não é extravagante, a gente é duro. E aí tem um futebol, né? A gente, não, hoje foi ruim ver meu time perder. Mas não. Então, gente, a gente quer elaborar uma liturgia organizada para falar com Ele, mas não tem uma relação de conhecimento, de quebrantamento, de choro, de presença, de perceber que o papai está na casa, de sentir a hora que ele entra, de sentir o cuidado, a hora que ele olha para você, a hora que ele te derruba também, a hora que ele está mexendo na tua vida. Então esse ponto para nós, ele vai fazer a diferença. Entender que Deus não vai repetir-se a si próprio, entender que nós somos filhos, Ele não está repetindo a mesma forma de milagre, porque o que Deus vai fazer agora vai ser totalmente diferente do que Ele já fez. Se prepara, porque a gente não tem como padronizar o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele já está fazendo. Então eu não trabalho com a minha mente duvidosa. Deus não abençoa uma mente dividida. Ele vai fazer e pronto, a gente crê, a gente crê, a gente crê, porque Ele já garantiu que as nossas necessidades serão supridas. Então, não importa o que você vai entregar, importa é o que Deus vai realizar. Uma vez nós tínhamos que viajar para Fortaleza, eu falei com a pastora, ó, a gente comprou a passagem, a gente fechou o hotel, mas não tem dinheiro para ficar lá. Aí eu falei com ela, eu vou no monte orar. Ela olhou para mim, ué, mas você não vai no banco, vai no monte? Eu falei, eu vou no banco, porque o banco não tem dinheiro, eu vou no monte. Eu já tinha pegado 20 reais lá, já tinha pegado o dinheiro do hotel, eu vou pegar os 1.000 reais lá. Subi lá, quando eu olhei, tinha um irmão, tadinho, primeiro mês dele, de trabalho. E eu olhei e comecei a orar, Senhor, envia alguém aqui. E Deus falando com o irmão, eu sou essa pessoa.
E ele orava: Pai, o meu primeiro salário, o Senhor entrega para ele. E eu olhei e falei: não é esse. Sabe qual o mal? A gente tem mentalidade grega. Se prepara, porque Deus vai usar você nessa terra poderosamente. A gente acha que líder tem que ter cara, que líder tem que ser diferenciado, tem que ser alguém lotado de dinheiro. O que Deus quer é se você está lotado de fé para ver o milagre dele operar. Porque Deus usou a viúva pobre, Deus usou aquela que só tinha 2 moedas, Deus usou a outra que estava lá. O que Deus quer saber é isso. A gente condiciona as pessoas pela aparência, pelo aquilo que ela apresenta, pela franja, pelo aquilo que ela mostra. Irmão, você não é aquilo que você tem, você é aquilo que a marca de Cristo diz que você é. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Eu comecei a orar, e o irmão olhava para mim e chorava, e Deus falava com ele: mova essa montanha, e ele com um cheque, tinha acabado de receber um cheque de R$1.100, quando chegou no carro lá embaixo, e eu falei: Deus, tu falou que eu vim aqui, que tinha uma resposta, mas com certeza não é ele. Não deixa a tua visão tirar de quem Deus quer usar. Hoje eu vim para dizer: é hora de você voltar à tua melhor forma, porque Deus quer usar você. É hora de você voltar. Quando Samuel foi à casa de Jessé, Jessé preparou os melhores filhos. Olha, esse aqui é o mais velho, Jessé, com certeza, e o Samuel, com certeza é esse. Aí Deus falou: não atente para a sua aparência, porque eu não olho como olha o homem. Deus não está preocupado com a tua religiosidade, Deus quer ver a tua melhor versão na tua fé. Amém? Irmão, ele tirou o dinheiro e falou assim: o meu primeiro salário, não tem nada para comprar em casa, não tem nada, está aqui o meu primeiro salário. O Senhor mandou, ele me entregou chorando. Eu confesso a vocês, que eu não senti pena dele não. Eu peguei e falei: o Senhor vai te romper, filho, o Senhor vai te romper. Mas depois eu vim no carro preocupado. Eu falei: Jesus, ele não tem nada, ele não fez compra, como é que eu vou fazer com isso aqui? E ele foi para casa, falou com a esposa que tinha ofertado, a esposa no mesmo alinhamento com ele. Glória a Deus, porque Deus já tinha falado comigo. Sabe, não é o que você vai entregar, é o que o Pai fala com você. E aí os dois conversaram e começaram a orar. Aí parou um carro na casa dele, o camarada fez R$2.000 de compra para as crianças. Tinha leite, tinha danoninho, tinha carne, de tudo quanto é carne de primeira. Aí ele perguntou: por que você fez isso? Eu não sei, Deus mandou eu fazer um monte de compra e gastar esse dinheiro. E compra como se fosse para você, compra só do melhor. Eu fui comprando, depois que eu paguei, ele falou: agora vai na casa desse irmão. E eu cheguei nesse irmão, e de noite eu encontrei com ele. Ele falou: sabe o que eu fiz? O Senhor já me abençoou. Sabe, nós não podemos ficar presos naquilo que é o financeiro, mas crer em Deus, que Deus é poderoso. Aleluia. Então esse é o ponto que Deus quer para a gente. Ele está fazendo algo novo, Ele está mostrando para nós algo muito melhor. Há um princípio de Deus, né? A ideia de Deus se manifestou. Qual que é a ideia de Deus? A ideia de Deus era Jesus. A ideia é uma palavra. Uma ideia de Deus era o próprio Cristo, e ela se manifestou em palavra. Ela se expressou quando Deus diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando o homem veio lá de Adão, a coisa sabotou, entrou um vírus em nós, o medo começou a entrar, a insegurança começou a entrar, a gente acha que Deus não vai fazer, a gente está fazendo, mas com a sensação de que vai dar errado. Eu vou dizer a você, você já tem tudo para dar certo, porque o fabricante que a gente está, a fábrica que a gente está, é melhor do que qualquer fábrica nessa terra. Mas o homem entrou um vírus. Ele pegou um vírus, danificou o HD, danificou o software, e a coisa complicou toda. Aí precisou vir, não veio uma coisa nova, irmão, veio o original que se perdeu. Sabe o que é formatar o computador? É quando ele está cheio de vírus e você deleta ele e instala novamente a versão original dele, o Windows original. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje, nessa noite, você vai sair daqui restaurado com o original.
Então o seu sangue deletou todos os nossos pecados, e Ele mostrou como primogênito. Esse é o nosso irmão mais velho, é Cristo Jesus, é o modelo qual eu prego. Você manifesta o reino. A obra e a mensagem que nós carregamos é a mensagem do reino. Você está até aqui? Então a palavra é ela. Então os teus pensamentos, né, eles precisam mudar, é renovar. Não é entrar com uma coisa nova, é um prefixo que diz: volta ao primeiro amor, volta à versão original, volta à hora que você arrependeu e você se converteu. Eu vou dizer a você, você vai ser muito melhor do que você é agora, porque a tua versão foi danificada por algum vírus, mas você está aqui para viver o extraordinário de Deus na tua vida. Então é trazer de volta aquilo que é original. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, Ele é a palavra, mas a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Jesus é a ideia original de Deus. Jesus pensou: eu vou trazer de volta o homem para o estado que ele está, porque quando nós o fizemos de uma maneira poderosa. Domine, você vai dominar sobre a tua situação, você vai dominar sobre a crise, você vai dominar sobre o seu trabalho. Você não vai dominar pessoas, mas as situações serão dominadas. Por isso Ele acalma a tempestade, por isso Ele muda todas as coisas, e você tem o DNA de Jesus. Amém? Se examinar, você vai ter o DNA de Jesus. Amém, não amém? Então, porque aquele que crê em mim, a única coisa que Jesus perguntava é o quê? Você crê? Qual que é o teu sistema de crença? O que você acredita? Do you believe? I believe. Eu e o pastor, a gente fala bem em inglês. Então, I believe. Eu creio. Tudo é possível. Esse é o teu estado original. É diferente, tudo é possível. Hora que acontece. Oh, glória a Deus, um aleluia ali. Essa semana eu estava lá, um camarada preocupado, viajou comigo. Eu gosto dos camaradas que viajam, né? Eu fico doido. E eu falei para ele assim, ele falou: que você está preocupado? O ar-condicionado deu problema, 32 graus em Campos. 32 graus, aí ele falou: o que eu faço? Ele começou a ficar preocupado. Eu falei: a primeira coisa, você não se preocupe, porque agora está de noite, nós não vamos fazer nada, vamos jantar, vamos viver a vida. Pare de se preocupar, talvez esse problema nem vai acontecer, sabe? Amém? Não seja autossabotador. E ficamos lá, e aí Deus falou assim para mim: amanhã o ar vai funcionar, luzinha acendendo, tudo. Ele já tinha ligado para a seguradora: esse carro está parado? Não, então não posso mandar nada, você tem que ligar amanhã no horário normal. E ele nervoso, eu troquei o para-choque, vai dar ruim. Aí chegou de manhã, quando ele ligou o carro, o que aconteceu? O ar funcionou. Quando o ar funcionou, ele olhou para mim: você orou? Eu falei: irmão, orar eu não orei não, mas eu estava certeza que Deus ia fazer algo. Eu senti no meu coração que não ia ter esse problema, senti mesmo. Eu falei: Deus foi falando comigo, faltou até fé de eu falar isso com ele antes. Falei: não, vamos chegar lá, vai ligar. Se o positivo funciona, o negativo também. Um dia eu estava com o pastor Saulo, negativo, chovendo, atravessando de Friburgo a Serra Mar. Serra Mar é uma serra que quando chove cai e dá ruim. A chuva aumentou, e eu comecei a falar: do jeito que nós estamos azarados, pastor Saulo, eu não era pastor na época não, o limpador vai dar problema. Irmão, o limpador voou, ficou só a haste. O Saulo falou: não fala mais nada. Você está rindo que não é contigo. Eu tenho 5 minutos aí, eu tenho que... Sabe, às vezes a gente tem que mudar a maneira de pensar, porque os teus pensamentos estão sabotando a tua filosofia. Pensa diferente, irmão, já deu certo. Você já foi projetado, você já é abençoado. Você não está lutando para ser, você precisa só mudar o software. Você muda teu sistema de crença, que você vai mudar tuas atitudes. É hora de voltar. Então seja transformado por uma mente nova. É uma renovação, é voltar ao original. A Bíblia vai dizer assim, né? Ninguém põe
vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, vão rebentar e o vinho se perde, ele se estraga. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ninguém deve pegar vinho depois de beber o vinho velho. Ele vai dizer: o vinho velho é melhor. Esse texto é interessante porque ele fala que o vinho velho é melhor. Eu já gostei que é da minha idade, né? Fala velho, eu sempre lembro, aniversário do Felipe, não tinha vela, ele falou: apague a velinha, ele veio em mim. Mas eu entendi aí que Deus está falando que Ele tem um original, um padrão para cada um de nós. Louvor pode vir, Ele tem um padrão para cada um de nós, amém? Então voltar é resgatar o original, redimir, retornar, reconciliar, volta ao futuro, de volta ao futuro, de volta ao estado que Deus te criou para ser. Ele morreu antes da fundação do mundo. Entrar no eterno é entender que Deus já concebeu você antes de todas as coisas e já fez você para dar certo. Você vai dar certo. 4 princípios gregos que nós aprendemos errado na escola. Primeiro princípio: liderança é o produto de um dom natural. Mentira. Por que eles estão dizendo? Um vai nascer para ser líder, o outro vai nascer para ser escravo, seguidor, esse aqui é líder, esse aqui é escravo, seguidor. Não, porque tudo funciona, você é líder. Você pega um carro, com 40 mil peças nesse carro, e você tira apenas a tomada que faz o condutor da bateria, o carro para. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Você é um líder na onde Deus tem te plantado. Ali você domina, ali você é importante. Se mexer com você, sai tudo. Se não tem alguém para aguar as plantas, se não tem alguém para cuidar lá, a coisa vai dar ruim. Todos nós somos importantes, porque Deus está organizando cada um na sua função. Segunda coisa, a liderança é produto de traços de nascimento. Se tiver olho azul, se tiver uma cara, amém? Não, mentira. Jessé chega na casa, Samuel chegou na casa de Jessé e Deus disse: tem um rei aqui dentro. Amém? Tem um rei aqui dentro? Tem um governador aqui dentro? Tem um próspero aqui dentro? Tem. Aí foi passando os filhos. Foi passando um, passando o outro. Quando acabou, o que não tinha lá? Um rei. Porque Davi não estava lá. Ele não foi considerado para estar lá. Mais novo. Alguém deixou o mais novo porque falou: esse aqui não será abençoado. Hoje eu vim para dizer que a bênção vai ser com você. Deus escolheu você. Aí falou assim: ninguém senta à mesa até que ele chegue. Aí quem está vindo lá? Ó. Alguém me chamou aqui? Profeta, tem um azeite procurando a tua cabeça, tem um óleo para descer, tem um rei. Ele olhou, cheiro de ovelha, pequeno, um improvável, mas é você essa pessoa, é você você vai mudar a área que Deus te plantou para ser. Todo lugar que Deus colocou você, você vai mudar, porque é um rei. Esse mesmo cara pequenininho que ninguém viu, quando ele vai levar o queijo, o primeiro pão de queijo da história, pode ficar de pé? Algo assim tão simples, tão simples. Aí ele olha o gigante, todo mundo olhou, ficou com medo, 40 dias desafiando. Ele olhou e falou assim: almoço, lanche, quem esse cara pensa que é? Sabe o que a gente vai falar com nossos problemas? Quem você pensa que é? O nosso Deus é maior do que qualquer problema na tua vida. Então eu quero que você feche teus olhos agora. Eu quero fazer uma oração para preparar teu coração para entendimento. É hora de voltar ao primeiro amor, voltar aonde tudo começou. Lembra-te de onde você caiu. Você está perdendo a tua essência.
um vírus entrou. Tem o primeiro amor. Tem algo que tem muito mais a ver do que estar presente. É o primeiro amor que moveu aquela mulher, que ela se derrama. Poderia ter sido uma reunião normal, até que apenas uma pessoa abriu o perfume. Ela destampou o frasco, o perfume inundou a casa. Ela chorou, ela se jogou aos pés. Deus só precisa de um. Deus precisa de alguém que possa entender essa noite que você é escolhido, que você é escolhida, que você vai voltar à tua melhor fase, a autoridade que Deus está liberando sobre você, quebrar tudo que te prende, sabe, o teu sistema de crença, a tua atitude é o limite que você tem. Quando você muda a atitude, muda teus pensamentos, você ultrapassa alguns limites, sabe, tem coisas colocando limite, paralisando você, e você não foi feito para paralisar, você foi feito para avançar mais. Deus quer que você vá mais longe, Deus quer que você supere a si mesmo, supere os diagnósticos. É hora de viver um reino poderoso, é hora de pregar uma mensagem, é hora de tirar o projeto de dentro da gaveta, é hora de declarar e de se posicionar, porque Deus te levantou para obras maiores. Ele não errou, Ele fabricou você como o potencial dEle para glorificar o nome dEle, para não se preocupar com os melhores lugares, mas para fazer a diferença na batalha. Sabe, não é a mesa que te diferencia, é a batalha que você vence. E hoje Deus nos chama para algo maior. Tem um rei nessa casa, tem um profeta nessa casa tem um profeta. Eu preciso derrubar as barreiras da mentalidade e mudar o meu sistema de crença, ser criativo, acreditar, malhar o trigo no lagar, fazer o que ninguém está fazendo, mudar a realidade, dobrar a realidade, dizer eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, e isso será feito. A palavra de Jesus é: seja feito segundo a tua fé. Ele não falou seja feito segundo as tuas obras, segundo o teu empenho. Ele falou: a tua fé te salvou, em nome de Jesus. Desde o ventre me conhece,